Olá pessoal, estamos aqui em mais um novo podcast da AV Connect e dessa vez com um convidado muito especial que é o João Cabral, diretor da Startup Sintra e o criador do podcast Oceano Azul. Então, João Cabral, bem-vindo, obrigado por aceitar o convite. Obrigado eu, Wagner, pelo convite, para poder estar aqui a partilhar contigo. Obrigado. Bom, estamos aqui para a gente conversar um pouco sobre os negócios, né? É verdade. E, cara, como é que você chegou na Startup Sintra? Então, a Startup Sintra. Bom, a Startup Sintra nasceu de uma necessidade. Na verdade, eu moro no Concelho de Sintra e quando queríamos lançar projetos, a área do empreendedorismo, havia sempre uma tendência natural a termos que nos deslocar ou para Lisboa, onde já havia a BTI a dar os primeiros passos, a Startup Lisboa também a dar os seus primeiros passos. Em Oeiras havia a fábrica de startups na altura também. Em Sintra não havia nada. E pronto, surgiu daí dessa necessidade. Basicamente, Sintra é um concelho gigante, é o segundo maior concelho em termos de população em Portugal. E não fazia sentido que, se tu te quisesses ligar a uma comunidade e estar dentro daqueles ecossistemas, teres que fazer obrigatoriamente 30 minutos ou 1 hora por dia de carro para estares a ir para o centro de Lisboa e para depois, no final do dia, estares a fazer o mesmo trajeto. Até porque a maior parte destas empresas, destas áreas do empreendedorismo, os produtos são muito digitais, não é? Portanto, não há tanta obrigatoriedade física de fazer essa deslocação e principalmente porque era uma perca de tempo dispendiosa, não é? E eu mesmo assim até estou na ponta do concelho de Sintra, mais perto de Lisboa, mas quem morar em Sintra mesmo, Vila de Sintra ou na zona norte do concelho, então é capaz de demorar no mínimo 1 hora a chegar a Sintra, a chegar a Lisboa todos os dias. Portanto, não fazia sentido. E na altura surgiu ali a oportunidade de desafiar o concelho a criar uma solução, criar uma resposta para pessoas como eu, que seria mais fácil. Porque isto tem um duplo problema, que é, não só tu perdes imenso tempo, como acabas por te ligar a pessoas que eventualmente também vão se encontrar em Lisboa, que possivelmente até são de outros concelhos, mas que a Lisboa é o grande attractor. E o que é que acaba por acontecer naturalmente? Tu acabas por mudar de concelho. Acabas por, já que tens que ir para Lisboa todos os dias, naturalmente a tua decisão é, em vez de andar a fazer piscinas, mais vale mudar-me para Lisboa. No meu caso específico, como a minha família está em Sintra e os meus outros negócios já estavam em Sintra também, não tinha interesse nenhum em estar-me a mudar para Lisboa, portanto surgiu esse desafio para a Câmara Municipal criar esse espaço. Na altura eles pediram para eu idealizar o que é que seria e convidaram-me para participar. Eu de início não tinha disponibilidade, portanto ajudei a idealizar o espaço mas não tinha disponibilidade para estar a pegar no projeto e entretanto, passado 1 ano, salvo erro, voltaram-me a contactar a pedir para pegar no projeto da Startup Sintra e para implementá-lo no terreno, e eu nessa altura já tinha disponibilidade, e então pronto, aceitei. Isto foi em 2014, portanto as primeiras conversas foram em 2013 e depois no final de 2014 foi quando eu aceitei o convite e logo no início de 2015 foi quando nós arrancámos, demos o pontapé de saída da Startup Sintra com esse objetivo claro, de criar um ecossistema físico no concelho de Sintra, portanto ainda para mais fica ali numa zona interessante que é ao pé do Fórum Sintra em Rio de Moro, fica ali mais ou menos a meio caminho, e que fizemos em parceria logo de início com os sócios fundadores, que é o Grupo Metal, que é o grande catalisador deste projeto, porque estamos dentro das instalações do Grupo Metal, um edifício dentro do Grupo Metal, em parceria também com a Associação Empresarial de Sintra e em protocolo com a Câmara Municipal de Sintra. Portanto, foi logo este triunvirato que se juntou para criar este projeto, para criar este ecossistema físico para as pessoas, principalmente da região de Sintra, terem um sítio onde se encontrar. E pronto, foi este o pontapé de saída desde 2015 e tem sido um caminho interessante. Perfeito, muito interessante mesmo. Inclusive eu tive com a minha startup lá e gostaria de saber quantas startups já passaram na Startup Sintra. Sei lá, é difícil dizer, já foram muitas. É difícil dizer por uma seguinte razão. Nós temos 3 vertentes dentro da Startup Sintra. Temos a vertente de ensino,
em que normalmente fazemos com um parceiro externo, não somos nós que tratamos. Inicialmente arrancámos com o IFP, com alguns cursos tecnológicos, cursos de empreendedorismo também, com o IFP de Sintra, fazia dentro da incubadora. E entretanto, o IFP, entretanto, houve um período que suspendeu os cursos e mais recentemente iniciámos um projeto que já vamos falar mais à frente, que é o Upskill. Quem iniciou foi o ISCTE, em parceria, e o programa decorre das instalações da Startup Sintra. Depois podemos falar mais à frente desse projeto, que é muito interessante. Portanto, temos essa vertente educação, depois temos uma vertente que é os programas de aceleração e temos uma vertente que é os espaços de incubação para startups. Pronto. Nos programas de aceleração, nós já vamos no 10º programa de aceleração, ok? Não te sei dizer ao certo no número correto, mas, sei lá, no mínimo 150 projetos, entre 120 e 150 projetos já passaram pelo programa de aceleração. O nosso programa de aceleração, portanto, é um programa que, para pessoas que estão em fase de ideia, okay? Não são, quem está ainda mesmo naquela fase inicial e quer validar um business model, quer validar um modelo de negócio, perceber se há ou não há mercado para avançar. Portanto, é um programa literalmente de early stage, de fase inicial. O que acontece é que algumas das equipas, depois de saírem do nosso programa, às vezes saltam para outros programas mais avançados, em que já há produtos, já há receitas e já estão projetos mais avançados. Pronto, e depois temos uma terceira vertente, portanto, educação, programas de aceleração, e a terceira vertente é espaços de incubação. Pronto, dentro dos espaços de incubação, também já tivemos imensas startups, é muito mais rotativo. Há pessoas que alugam apenas espaço de mesa, tipo cowork. Há outras startups mais avançadas que têm salas inteiras alugadas e, portanto, ao longo destes anos já perdi a conta à quantidade de projetos que entraram e saíram dentro da Startup Sintra, porque também, lá está, pelo próprio facto de serem projetos que estão a ser lançados, a taxa de mortalidade também é sempre muito maior, não é? Portanto, sim, claro. As pessoas tentam lançar projetos, arrancam, uns vão ficando, outros não vão ficando, uns vão crescendo e começam a ter problemas de dores de crescimento e o espaço da Startup Sintra já não é o indicado para eles e mudam. Outros mudam porque os sócios fundadores decidem mudar a localização da sua zona de habitação e também acontece frequentemente este processo que, na verdade, neste meio mais digital já se sentia do teletrabalho. Há muitas empresas que optam por ter um mix, não é? Ter as equipas a trabalharem, especialmente empresas de programação, porque há outras áreas que não, área de gestão, marketing, a gente gosta de confusão e de juntar gente. Fica ali, discutir, parece que há surgem mais ideias e mais networking. Equipas muito focadas na área da programação já não é bem assim. Se tu tiveres uma sala com 10 programadores, provavelmente eles trabalham melhor se tiverem os 10 em casa do que se tiverem os 10 dentro de uma sala, porque estão constantemente a ser interrompidos com conversas que não ajudam ou que não os tornam mais produtivos. E se calhar, se estiveres a tentar resolver um problema qualquer com um dos programadores, os outros 9 têm que estar a ouvir a conversa e não é útil, não é útil para porque ninguém. não é o assunto. Não ajuda em nada. Sim. Então, de facto, há essa tendência das equipas mais com uma componente de programadores mais forte, trabalharem muito bem a partir de casa, porque está cada um no seu ambiente, como tem o sistema todo online, conseguem estar sempre em comunicação quando é necessário. Quando é necessário ter conversas 1 a 1, os outros não têm que estar a levar com aquela conversa. Não é? Sim. Rola bem nesse sentido. Mas, de facto, são muitos projetos que passaram e temos algumas startups que são da região que acabam por ir ficando. Temos o caso da Sensifinity, que é uma empresa que já com alguns anos, já não é uma startup, mas pronto, já tem à vontade para uns 6 ou 7 anos de funcionamento, que é muito na área de IoT, na área dos sensores, desenvolvimento de hardware, portanto, que são dali daquela zona. Portanto, para eles E é bom também para o ecossistema ter estas empresas. Temos a SK Soft, que também faz desenvolvimento de programação, também já lá está há alguns anos. Temos uma agência digital que é o Miúdo, que também já lá está há uns anos também, já lá estão instalados também. Temos agora 2 empresas mais ligadas à área de tecnologia com educação, que é a Techies e a EdSync, que também já lá estão há uns 2 anos, estão a desenvolver projetos dentro da região de Sintra com a área das escolas de educação. Super interessante também. Tinham uns projetos super interessantes para lançar de colónias de férias para miúdos ligado à área de fazer um mix entre programação e
e outro tipo de atividades, mas que iam ser lançados em março de 2020, na Páscoa, março-abril. Não tem foi logo o no início da pandemia. E nunca mais conseguiram sair da cepa torta. E pronto, o que nós nos focamos em termos de ecossistema é garantir que há esta rede de apoio, de início, para fazer a ligação depois a mentores, fazer a ligação à rede de mentores que existe, fazer a ligação à rede nacional de incubadoras, portanto, projetos que precisem de fazer reuniões em outros pontos do país possam utilizar as outras incubadoras como ponto de estabilidade, onde se possam instalar, e pronto, e fazer a ligação aos Business Angels e ao capital de risco em Portugal, que embora não sendo uma grande rede, porque ainda não temos, se calhar, o número de projetos suficientes de sucesso para que haja uma geração de empreendedores que depois acabam por se tornar investidores, não é? Portanto, estes projetos todos que estão a atingir o estatuto de unicórnio é muito natural que aliás, já está a acontecer, ainda agora a semana passada foi lançado um fundo de investimento da Portugal Fintech em que um dos investidores é o CEO da Anchorage, CEO ou CTO da Anchorage, que é o Diogo Mónica, um empreendedor português que já está a investir num fundo para investir em startups. Portanto, a gente precisa de mais casos de sucesso para que haja depois mais dinheiro a entrar no funil, para chegar depois aqui à base das nossas startups, porque ainda é efetivamente muito difícil levantar dinheiro em Portugal. A Portugal Ventures acaba por ser um bom dinamizador. E depois há mais alguns business angels, mas pronto, claro, a gente quer sempre mais, não é? Claro, quanto mais melhor. Quanto mais dinheiro houver, mais fácil é alimentar o ecossistema. Mas pronto, estas são as três vertentes: educação, programas de aceleração e depois os espaços de incubação, de normal para desenvolvimento de startups, e pronto, e é o pipeline que a gente ajuda a desenvolver. Os projetos que tem lá, né, que tem alguns projetos rolando na startup que envolve bastante a comunidade, né? Ali no nível de educação. Como é que isso está funcionando lá? Como é que está atendendo isso a comunidade em si? Bom, os projetos que envolvem mais ali a área de educação, neste momento são 2 ou 3 projetos. Estes projetos da EdSyn que eu estava-te a explicar são projetos que passam pela formação de professores para as novas tecnologias, portanto, para inserirem num contexto de aula, portanto, tentar mudar o conceito de classe de aula, não é? Portanto, temos muitos professores, temos um quadro grande de professores que são professores de 50 anos, 60 anos, que toda a sua formação ainda não havia nada disto, não é? De tecnologia, portanto, tem uma grande dificuldade na transição digital. E, portanto, e ainda para mais agora com a história do Covid, não é? E tudo isto do Zoom e não sei o quê, tiveram que fazer ser rápido. Tiveram que fazer uma adaptação rápida. Portanto, eles fazem um trabalho muito interessante de formação em todas as escolas, portanto, ali do Conselho de Sintra, a nível do quadro de professores. Depois fazem uns meetings entre as várias escolas para passarem as melhores práticas uns para os outros. E tem ajudado imenso os professores a criar um conceito de ensino, um conceito de aulas mais atrativo para os alunos, porque, na verdade, o que tu queres é que os alunos tenham sucesso. E se os alunos já não estão adaptados à tua forma de papel e caneta ou do quadro preto com giz, não é? Tu tens que conseguir trazer para dentro da sala de aula, e não só para dentro da sala de aula, para fora da sala de aula, dentro das próprias ferramentas que os alunos têm, novos quadros interativos, novos tipos de exercícios, através de tablets, jogos, etc., que os miúdos possam participar. Esse é brutal. Temos esse outro também da Techies, que é mais na área da robótica para a educação, é mais workshops específicos dentro das escolas em que eles fazem esse trabalho também na nível de robótica. É um projeto piloto muito interessante que está a decorrer também, que é o The Run Code School, que é em parceria, que é para a área educacional, a área social, que é um projeto de bootcamps intensivos de formação de programadores, ou seja, jovens dos 18 aos 30 anos que não estejam a estudar nem a trabalhar. O nome do programa chama-se Bytes for Future, em que eles fazem um primeiro programa de 4 semanas, salvo erro, em que tem a iniciação à multimédia e programação, e depois daquelas 2 turmas de iniciação são escolhidos, cada turma tem 30, e depois os 30, não é os 30 melhores, é os que quiserem seguir para o curso avançado de programação, faz-se um ranking e selecionam-se 30 para o curso avançado de programação. E depois eles, em
12 semanas intensivas, 8 horas por dia, estão a ser formados para ser full stack developers juniors, obviamente. E terminou a primeira fornada agora há coisa de 2 ou 3 meses atrás. Eu tenho dos alunos que terminaram, creio que foram à volta de 20, eu penso que 18 conseguiram colocação no mercado de trabalho. Trabalhar. Aliás, houve logo uma empresa que limpou logo 10 de uma vez. Que bom! Logo com salários, estamos a falar de... Eles foram 10 de uma vez com salários, já mesmo para júniores, com um nível já bastante aceitável, 1.200 euros, algo do género. Boa! Portanto, é um projeto muito interessante que se vai desenrolar durante ainda 2022 e 2023 e que faz todo o sentido, é complementar. Não é esta a solução única, há várias, não é? Há que continuar a investir nas faculdades para continuarem a desenvolver estes alunos nestas áreas de ciência dos computadores, mas não chega e é um ciclo mais longo, demora no mínimo 3 anos, se não demorar 5 anos a formar alunos. Estes programas formam alunos em 3, 4 meses. Têm a mesma qualidade, claro. Não é a mesma coisa, obviamente, se tiveres um aluno que já era por si excelente aluno para ter notas para entrar na faculdades boas. Mas esse aluno demora 5 anos a ser formado, não é? E o mercado está maluco à procura de recursos humanos e não há. As empresas estão-se a canibalizar umas às outras, a roubar os programadores umas às outras. Portanto, os ordenados só sobem, não é? Sim. Quer dizer, para o programador é bom, ele ganha mais. Mas para o mercado, enquanto a sua totalidade e para a competitividade portuguesa, é um problema, porque senão os ordenados ficam tão altos que o teu preço também por serviço é tão alto que deixa de ser, pode deixar de ser competitivo. E então nós temos de ter várias soluções de colocar jovens programadores no mercado a um preço competitivo ainda. Não é? Pois claro, eles ao final de 1 ano, 2 anos, 3 anos vão aumentando o seu próprio valor. Porque se forem bons vão ter condições para isso. Mas a gente tem que pôr mais gente no mercado. Portanto, este é um projeto que é muito interessante, que está a ser desenvolvido. E eu estava a falar há pouco do programa Upskills do ISCTE, que também vai ao encontro deste problema-solução, que é o Estado português decidiu fazer um programa muito bem pensado, uma excelente iniciativa que se chama Upskills. A página é upskills.pt, em que as pessoas podem se candidatar para integrar um programa de formação. E este programa ainda é melhor, porque quem participar neste programa vai ter formação durante 6 meses, também com direito a contrato no final já integrado dentro de empresas, mas com uma vantagem, recebe o equivalente ao salário mínimo nacional durante o programa. Ou seja, além de estudar e ainda recebe para isso. Brutal. Uau! Vais tirar o curso de programação, no final já estás encarrilado. A não ser que no final tu não consigas desempenhar, não é? Se na avaliação final não sabes programar, não vai trabalhar. Óbvio que não vai conseguir, claro. Mas é uma excelente iniciativa. E só as faculdades é que podem implementar. O objetivo, acho que no total era fazerem 5.000 alunos. O primeiro ano fizeram 500, conseguiram formar à volta de 500 alunos, sendo que nós conseguimos que eles, lá na Startup Sintra, o ISCTE formasse 250. Ou seja, metade dos alunos que foram formados a nível nacional foram formados pelo ISCTE dentro da Startup Sintra. Dentro da Startup Sintra? Porque, como a gente tem as condições, temos o pipeline pronto. Este ano já arrancaram outra vez com o programa e, portanto, este ano no mínimo irão fazer outra vez 250 a 300 pessoas, só o ISCTE, só ali em Sintra. Portanto, se todas as outras faculdades conseguissem implementar esta mesma dinâmica pelo país, tínhamos um número muito mais forte de alunos a sair. E também é um programa interessantíssimo, porque também é 6 meses. É full time, entre aspas, porque eles só têm aulas metade do dia e a outra metade do dia é trabalho autónomo. Eles têm que ir desenvolvendo. Isso pode fazer com que Portugal seja uma fonte de profissionais nessa área. É o que se pretende, não é? Eu acho que o governo, que a gente gosta tanto de estar sempre a criticar o governo, mas de facto estas medidas são medidas muito inteligentes em que a única forma que tu tens de tornar a economia portuguesa competitiva devido à sua geografia, não é? A sua localização periférica na Europa, não é? Estamos aqui num cantinho da Europa, portanto tudo para nós é mais caro. Enviar coisas é mais caro, quer dizer, tu não estás no centro da Europa, perdes imenso por isso. A nossa economia é magríssima, não é? Somos
10 milhões de habitantes e 100 empresas fortes, não é? Há empresas de chocolate que o PIB, a sua faturação é superior ao PIB português. Portanto, nós somos muito pequeninos no panorama mundial. Mas, de facto, podemos nos tornar um ecossistema brutal para empresas de tecnologia terem as suas sedes ou as suas filiais, pelo menos. Podem não querer ter as sedes por questões de impostos, porque há sempre aquele jogo de ter a sede fiscal num outro sítio onde os impostos sejam mais favoráveis, mas em termos de qualidade de vida e de recursos humanos, nós podemos nos tornar uma referência nessa atratividade. Temos a mesma time zone de Inglaterra e 1 hora de diferença ou 2 do centro da Europa, portanto funcionamos perfeitamente. Qualidade de vida, clima, é um bocadinho mais agradável do que o norte da Europa, não é? Portanto, sim, isso também conta para atrair as pessoas. E ao fim e ao cabo, Lisboa como exemplo, mas o Porto e outras cidades podem se tornar iguais, são grandes o suficiente para serem cosmopolitas e terem tudo, e tens todos os grandes artistas a virem cá e todos os grandes eventos, sem problemas nenhuns, mas ao mesmo tempo não é demasiado grande que tu demores 2 ou 3 horas a chegar ao trabalho, não é? Ou a deslocar-te a atravessar a cidade. Quer dizer, eu atravessei Lisboa inteira para chegar aqui, vinha do outro lado, vinha de Sintra, portanto estamos aqui na zona da Expa, como se vê pela ponte, e demorei 20 minutos a fazer o trajeto. Isto é brutal, não é? Sim, sem dúvida. É uma mais-valia. Portanto, nós podemos nos tornar um ecossistema muito forte de pessoas com altas competências nas áreas de tecnologia avançada, que é onde nós podemos, de alguma forma, crescer enquanto economia e aumentarmos os rendimentos de toda a gente, não é? Porque não podemos estar a competir com a China ou com a Índia por salários baixos e manufatura, não podemos ir por esse caminho. Sim. Temos de ir por um caminho de acrescentar valor, e neste momento a única forma onde nós podemos efetivamente acrescentar valor a nível exponencial é se apostarmos fortemente nestas áreas de desenvolvimento tecnológico, e para isso temos de ter recursos humanos. Senão não chegamos lá, não é? Neste momento estão a ser complementados em muita escala com a vinda, por exemplo, de muitos brasileiros para Portugal, para as áreas de programação. Portanto, olha, brasileiros, é ok. É um pipeline que neste momento está completamente aberto, e tens, até pelas dificuldades que o Brasil sentiu nos últimos 2 anos, que foram grandes, tens uma vinda bastante considerável de programa. O que é brutal. Porque repara, o Brasil gastou dinheiro em formá-los, não é? O Brasil gastou dinheiro, não é? Eles estiveram lá, consumiram, quase, imagina, tu trazes para aqui um jovem brasileiro de 25 anos, 30 anos, acabado de formar numa faculdade no Brasil. Quer dizer, o Brasil é que o aguentou a vida toda, pagou-lhe os estudos todos, não é? E quando ele se torna produtivo, vem para aqui. E aqui é que ele começa a pagar impostos e a criar riqueza, não é? Pronto, está bem, ele se calhar manda algum dinheiro para o Brasil, ou vai comprar uma casa no Brasil, mas quer dizer, é residual, ele vem para cá. E está a acontecer, este último ano é uma avalanche ou de jovens com muito potencial, e menos jovens, empreendedores, sim, imigrantes. E o imigrante, quando vem, o imigrante vem para trabalhar e vem para produzir, não é? O que não quer fazer nada não vem. Não vem. Lá, não é? O que vem para trabalhar. E nós, os portugueses, têm muito essa lógica também, porque sempre foi um país de muita imigração. Portanto, nós estamos a receber imensos imigrantes, brasileiros e de outros países, entretanto, também, que estão a vir para cá. Mesmo, já nem falo dos imigrantes milionários que vêm, que sim, esses são outros. Parte, não é? Também não são assim tantos. Mas sim, nós estamos a receber uma quantidade gigante de malta com uma ótima formação, com uma ótima base para nos ajudar a construir este ecossistema. E podemos nos tornar uma referência a nível mundial, como hub de recursos humanos para tecnologia. O pessoal diz muito, o novo São Francisco da Europa. Não temos nada a ver com o São Francisco da Europa, porque a gente não tem capital para investir em startups. Portanto, se alguém acha que vem para Portugal para receber investimento, como vai para São Francisco para receber investimento, esquece que não existe, não é? Nem temos incubadoras ou programas de aceleração que se coloquem num patamar desses. Agora, para empresas de tecnologia que já estão instaladas e que querem ter recursos humanos e querem montar, é brutal. Portanto, criando essa primeira base e juntando aqui esses cérebros todos, naturalmente vão aparecer o quê? As tais startups, naturalmente vão aparecer esses projetos paralelos, alguns vão dar resultado e vão se tornar unicórnios, e eles estão cá. Portanto, estando cá, depois o dinheiro
reentra dentro do ecossistema e é um ciclo que se vai alimentando. Portanto, ainda para mais, com estas novas tendências de blockchain, DeFi, criptomoedas estão a surgir, e está muita gente a vir para cá, porque a legislação neste momento é favorável, não é? Os teus lucros sobre criptomoedas, enquanto particular, neste momento não são taxados, enquanto noutros países já são. Portanto, o que é que acontece? Há muita gente que está dentro desta cultura e deste movimento que muda-se para Portugal, não é? Porque assim os meus rendimentos não são taxados. E essa malta, tem gente para se dar ao luxo disso. De se mudar para Portugal é porque já têm muito dinheiro, não é? E, portanto, exato. E a maior parte deles são early adopters, portanto já vêm do mundo da tecnologia. Portanto, isto é um ciclo que alimenta o mesmo ciclo, isto é uma bolha que vai crescendo e que espero que a gente tenha esse foco para conseguir ajudar a criar. Nesse ponto, então, a gente passa para o Oceano Azul. É verdade, o Oceano Azul. O Oceano Azul surge como uma série de projetos que iniciaram agora nos últimos anos no meio da pandemia, que é a falta de networking, a falta de contacto, a falta de tu falares com as outras pessoas. Eu dei por mim a trabalhar em teletrabalho, em casa, não é? Sem aquela possibilidade de fazer estes convívios que eu gosto tanto, e a sentir falta de sentir esse... Porque a gente aprende muito, aprende das pessoas. Eu gosto muito de aprender com as experiências dos outros e de falar com os outros. Então pronto, o que eu pensei, como é que eu arranjo aqui uma maneira de ajudar o ecossistema a não se perder e eu próprio também me sinta mais motivado e ligado. E pronto, desafiei três amigos meus, o Nuno Silva, que é um empreendedor também já, um serial entrepreneur, já lançou uma série de projetos giros, também é investidor de Business Angel de alguns projetos, também esteve lá na Startup Sintra a lançar um projeto, lançou de lá dois, lançou um que é Made in Portugal e depois lançou um outro que é o projeto que ele agora está mais ligado, que tem a ver com espaços desportivos, em que ele tem uma tecnologia muito gira, em que eles montam as câmaras todas de filmar, por exemplo, num campo de paddle, e tu tens uma pulseirazinha em que quando estás a paddle ou futebol. Imagina, há uma jogada de futebol, fixe um golo, tu clicas no botão e ele grava-te os últimos 30 segundos do vídeo. Depois aquilo faz-te uma série de combinações desses vídeos. É muito interessante o projeto e ele já está a espalhar-se muito bem aí a nível ibérico e já foi para o Dubai montar campos também. Portanto, o Nuno Silva é uma grande máquina e é um microempreendedor. Portanto, ele lançou como é que é? Pedirorçamentos.com. Ele já anda há muitos anos nisto, já lançou uma série de projetos. E lançou sempre com bootstrapping, nunca com investidores, com nada. Foi sempre ele a criar projetos e lançou um projeto de Private Tours também que foi um sucesso brutal. Num ano vendeu aquilo por uma série de dinheiro. Portanto, ele é uma daquelas pessoas que gostam de lançar projetos. Pronto. Depois tivemos a sorte também de ter duas pessoas com experiências diferentes. Isto é bom porque é complementar, que é o Tim Vieira, que é investidor, que participa no Shark Tank, que é da África do Sul, teve muitos anos em Angola e está cá em Portugal, que também é um empreendedor brutal e que tem sempre histórias super divertidas para partilhar. Portanto, é ele que dá cor ao podcast. E temos o Stefano Moraes, que é o CEO da Indico Capital Partners, que é talvez neste momento o capital de risco de maior referência em Portugal. Ele antes estava como CEO da Caixa Capital, do grupo de investimento da Caixa Capital, e que tem uma bagagem brutal a nível de know-how, de conhecimento dos investimentos que tem feito. Quer dizer, o Stefano, quando estava na Caixa, foi ele que fez um investimento na Farfetch. Na Farfetch foi ele que... Portanto, o know-how fez um investimento na Anchorage agora, que já é também um unicórnio. Tem investido imenso em vários projetos. É uma pessoa que tem um conhecimento muito, muito forte de todo o nosso ecossistema de empreendedorismo e do conhecimento de VCs, não só cá em Portugal, mas a nível mundial. Portanto, são três personalidades completamente diferentes que se juntaram ali e que criaram uma dinâmica muito gira. A gente só filma uma vez por mês, não temos tempo e disponível. Aquilo é por carolice, é por brincadeira. Não temos tempo para estar a filmar. Já é difícil conseguir arranjar um horário para juntar os três. Exato. Quanto mais estar a fazer mais. Sim, mas é muito giro. Criou uma dinâmica muito gira. Eu às tantas achei que
que o modelo funcionava. O modelo de ter 3 amigos a conversar era um bocadinho a lógica de como se tu estivesses ou no café ou num jantar com mais 3 amigos e estás ali a ter a conversa, escolhe-se determinados temas interessantes e pá, e estamos ali a trocar ideias sobre o assunto. Pá, e gostei imenso, pegou muito bem e eu decidi abrir mais duas séries para além dessa que é a chamada Fundadores. Como tenho muito interesse em conhecer melhor as tecnologias da área de blockchain, DeFi, criptomoedas, convidei 3 pessoas também para criar uma série sobre isso. O Tiago Pratas, que participou no programa de aceleração com o Investment Fund na Startup Sintra para criptomoedas. Foi ele o primeiro pessoa a convidar. Depois, por intermédio dele, acabei por conhecer o Pedro Febrero, da Real Fever, que foi a primeira pessoa a lançar um ICO em Portugal. E o Guilherme, que também na altura era consultor jurídico para a área de blockchain em Malta, depois entretanto foi para a Real Fever e agora esta semana já anunciou que lançou um projeto também de gaming / cripto e ele vai, e pronto, e está todo entusiasmado porque também vai dar, estás a ver, é este ciclo que à medida que vão aparecendo estas empresas, agora repara, o Guilherme que estava expatriado em Malta a trabalhar, como jurista, consultor para a área de blockchain, ganhou um know-how brutal a avaliar projetos de blockchain. Entretanto, vem para Portugal para trabalhar na Real Fever, que é uma empresa portuguesa para a área de NFTs e gaming, que é um projeto também muito interessante. E já dentro da Real Fever, ao final do ano, já está a saltar fora para criar a sua própria projeto, pá, e cheio de gás para lançar. E, pá, é este ciclo que tem que ser repetido milhares de vezes para que isto se torne uma grande dinâmica. Portanto, lançámos esse podcast e depois decidi que faria sentido lançar mais um para tentar abraçar, lá está, a questão da educação, que acho que é fundamental. Eu acho que as pessoas muitas vezes perdem-se a discutir o país no sentido de mais impostos, menos impostos, etc. Eu sinceramente acho que a grande chave de qualquer país é sempre a educação. A qualidade da educação que tu tens, eu sinto isso porque a educação, os meus pais sempre fizeram um esforço enorme para mim, para o meu irmão, para termos uma educação de qualidade e investiram imenso na nossa educação, foi sempre a prioridade, não é? E eu sinto que, obviamente, quando és miúdo, se calhar não valorizas o esforço que eles estão a fazer, pô, quer dizer, nem tens noção, né? Para ti não percebes, não é? Aquilo passa-te um bocadinho ao lado. Mas depois olhas para trás e tu sentes que realmente, se calhar, foi aquele esforço todo que te permitiu teres uma visão mais integrada e, se calhar, teres uma postura diferente e valorizares mais o trabalho que eles tiveram. E sentes que há determinadas coisas que, pela qualidade e o investimento que foi feito, tu conseguiste aprender. Porque se não tivesse sido feito aquele investimento todo e aquele esforço todo, tu sozinho não chegavas lá. A verdade é essa. Não tinhas qualidade para lá chegar. Portanto, tu és muito fruto da qualidade da educação que te deram. E então decidimos abrir um podcast nessa área, até porque um amigo meu, já de longa data, que é o Pedro Amaral, é vice-presidente do Instituto Superior Técnico. Eu achei que era super interessante a gente poder abrir um bocadinho a janela também e pôr estas pessoas a falar, a sentir o que é que estas pessoas que estão nestes lugares também pensam em termos de educação e os desafios que é liderar uma escola como o Instituto Superior Técnico, não é? Aquilo é um monstro enorme, não é? Dirigir aquilo. Pronto, e trouxemos a Filipa Luz também, que é da Nova Business School, e que também tem uma experiência super interessante na Nova, também como uma escola de elite, com todo aquele projeto brutal que fizeram em Carcavelos, que é uma escola fantástica. E por último, o Joaquim Miranda, que está à frente daquele projeto que eu te falei, que é o projeto do Bytes, que ele não está à frente do Bytes for Future, ele está à frente da Run Code School, que integra o projeto do Bytes for Future, que é o tal programa de educação nesta versão nova, neste novo paradigma, que é como é que a gente forma programadores em 12 semanas num nível júnior para conseguirem entrar numa empresa e começarem a aprender on the job, não é? Aprender enquanto trabalham. E, portanto, são 3 experiências diferentes, 3 tipos de educação diferentes e abriu-se este ciclo. Pronto, e foi assim, durante 2021, eu digo que eu aprendi imenso com o que eles partilham. Para mim tem sido uma forma de eu manter a minha aprendizagem constante. E o que é o facto é que temos um pequeno número de seguidores, não é uma coisa muito gigante, acho que
a página, o YouTube deve ter para aí 500 seguidores, algo do género, subscritores do canal. Sim, sim. Pá, mas os vídeos têm sempre imensa visibilidade e mais, a quantidade de envolvimento que gera o conteúdo é brutal. Eu recebo sempre imensas mensagens de pessoas que querem discutir o tema, querem falar sobre aquilo que a gente falou e dão opiniões e sugestões. E, pá, é brutal. O envolvimento que o podcast origina em cada um dos segmentos, né? Uns são empreendedores, os outros são os do mundo cripto, os outros são da área de educação, pá, e aquilo cria uma dinâmica muito gira. E, portanto, olha, é um projeto que está a ter sucesso, não é financeiro, porque a gente não recebe nada para fazê-lo, antes pelo contrário, mas de know-how e de aprendizagem e de partilha, eu acho que está a ser muito interessante e pelo feedback que a gente recebe das pessoas que têm muito gosto em ouvir e que respondem e participam, não sei o quê, aparentemente também é útil para as outras pessoas, não é? Sim. Portanto, é algo que eu vou tentar até enquanto for possível, vou tentar manter a rolar no futuro, agora em 2022. Muito legal. Essas coisas todas acontecendo, parece que o ano, que 2020, 2021 não parou para você, né? Não, sempre... na verdade não para, a gente estamos sempre a tentar criar mais coisas e vamos agora arrancar esta próxima semana com um projeto de empreendedorismo nas escolas do Concelho de Sintra também, portanto, além do programa, estamos agora a fazer um programa, temos lá novas equipas a desenvolver agora um programa, temos projetos muito interessantes, temos alguns projetos já estão um bocadinho mais avançados, outros ainda só estão na fase de ideação, mas simultaneamente já vamos arrancar com um projeto de agora de empreendedorismo nas escolas durante os próximos 2 meses e vão ser à volta de, quantos alunos é que são? São à volta de 160 alunos que vão participar no programa. Olha. Portanto, pá, há muita coisa para fazer. Não é tempo para tudo, nem dinheiro para tudo, mas há muita coisa para pôr em prática. Não falta aí ideias e objetivos. Muito legal. Bom, você quer deixar alguma mensagem para o pessoal aqui nesse podcast? Olha, eu primeiro desejar boa sorte, não é? Acho que sempre foste uma pessoa muito de fazer, portanto, queria te dar aqui uns parabéns pela iniciativa, desejar-te boa sorte, que corra bem, que ajude a escalar o teu negócio também para outros patamares, pá, e que os teus convidados também possam partilhar a experiência deles, os ensinamentos deles, para que a gente possa aprender ao máximo, que acho que é o que faz falta hoje em dia, a gente ter conhecer o outro lado das pessoas, elas partilharem connosco, porque depois fica mais fácil fazer a ligação. Eu recebo mensagens de pessoas que querem reunir comigo ou querem falar comigo só porque viram um dos podcasts e ficaram a perceber um bocadinho melhor e agora querem contato, né? Querem ligar-se. Okay. E a gente precisa ter esses elos de ligação, portanto, força, corra tudo bem. Bom, obrigado por você estar aqui, obrigado por trazer todas essas informações ricas, né, que, afinal de contas, muitas pessoas não sabem o que está acontecendo, né, na cidade e tudo mais. Como você disse, estão muito focados em uma coisa ou outra e acabam não percebendo todo o ecossistema que existe aqui, né? Então, bom, esse foi o nosso podcast da EV Connect, trazendo aqui o João Cabral com toda essa riqueza para vocês. E, João, muito obrigado mais uma vez e... Obrigado. Até a próxima, pessoal. Até o próximo podcast.